É o 7. 7. Vamos ver o 7. Vamos ver o 7. Just a second. Esse 7 Agora. aqui eu fiquei bem confuso. Ah, velho, mas a gente falou disso aqui, hein? Eu sei, mas eu fiquei confuso. Aqui é assim mesmo, tem que ir aos poucos, fazer aos pouquinhos. É um negócio meio confuso, chato mesmo, não é só jogar na fórmula, né? Tem que pensar bastante. É, Porque as outras ali foi só jogar na fórmula e fazer a conta, né? sim, aí eu acertei. Isso aí. Três esferas condutoras idênticas, ó, são idênticas. Então, quando elas entrarem em equilíbrio eletrostático, elas vão estar com a mesma carga. Uhum. A esfera A tem inicialmente carga elétrica 6,4, enquanto B e C estão neutras. Encosta a esfera A e B até equilíbrio eletrostático e separam-se as esferas. Então, o que vai acontecer aqui? Vai dividir a carga. Então foi isso aí que eu não pensei direito. Que as duas tiveram o contato, né, físico lá, daí trocaram as cargas, não, mudou as cargas dela. Mas é basicamente o que a gente fez na outra aula, né, velho? Então, eu esqueci de dividir por 2. Entendi. Beleza. E agora tu acha que tu conseguiria fazer essa conta? Agora é só jogar na fórmula, né? Não, tem que fazer a interpretação. Ah, bem, agora eu descobri que então é 3,2 a carga do A, né? Isso. É, Bem, vamos lá. Se dividiu, né, meu velho? Então a gente pode dizer que depois do primeiro contato, o que que aconteceu? Bem, a carga é sempre a mesma coisa. Carga A mais a carga do B vai ser igual à carga nova do A mais a carga nova do B, onde essas cargas são iguais. Uhum. Então, na prática, né, essa nova carga, que eu vou chamar só de Q', ela pode ser dada como QA mais QB dividido por 2. Metade para cada, né? É, Então, uma é 6,4 micro e a outra é zero. Então, quanto que vai ser Q'? Quanto que vai para cada? 3,2 micro. 2. Certo? Aham. Então, depois do primeiro contato, QA e QB tem esse valor. Beleza. Após isso, o procedimento é repetido às feito com as esferas B e C. Então, agora eu vou dividir a carga de B e de C. Ok? De Então, B é 3,2, né? Que a gente acabou de ver. isso. Segundo contato. E agora, quanto é que vai ficar para B e C depois do segundo contato? Se eles tiveram o mesmo contato do que o A e do B. Não, a questão é o seguinte: a questão do contato tu não precisa se preocupar, tu só precisa se preocupar com elas serem do mesmo tamanho, ok? Uhum. E terem equilíbrio eletrostático. Então significa que elas vão ficar com a mesma carga. Com a mesma. É, vai se dividir, que nem aconteceu ali, né? Então é Vai isso. aham. Se divide, então vai ficar metade desse número. Metade, exatamente. É isso aí. Então, quanto é que ficou para C? Quanto que é metade de 32? 16, Aí é 1,6. 1,6. Isso aí. 1,6 micro. Tanto para B quanto para C. A carga elétrica da esfera B após o contato da esfera A. Fiz aqui. A carga, após o contato entre A e B, o número de elétrons transferidos de uma esfera para outra. Ah, isso é interessante. Como é que a gente encontra a quantidade de elétrons transferidos? Você lembra? Vixe, não. Tu tem que lembrar o que é carga, né? Carga, ela é uma coisa discreta, ou seja, é sempre em múltiplos de elétron, né? Uhum. Então, se tu quer a quantidade de elétrons, tu quer o N. Igual aqui sobre E. Ah, Então, nós temos o Q, né? O que foi vamos ver aqui. Após o contato entre A e B, o número de elétrons transferidos de uma esfera para outra. Houve a transferência de 3,2 microcoulomb, certo? sim. Então,
3,2 vezes 10 na menos 6, dividido pela carga do elétron. Você sabe quanto é a carga do elétron? É 1,6 vezes 10 a 19. Menos 19. 19. Uma carga do elétron é uma coisa bem pequena. É, 3,2 dividido por 1,6 é 2. 2 elevado a 10 na quantos? Menos 6 mais 19. 13. 10 a 13. Isso aí. Então 10 na 13 elétrons. É tipo uns trilhões de elétrons. Certo? Certíssimo. Certo, mano. Pergunta C. Carga elétrica da esfera C após o contato. Tá aí. Tu fez aí, né? 1,6, né? É, Metade do 3,2. É sempre assim, é sempre metade, cara. É aí de metade em metade. agora eu sei. Antes eu fiquei meio confuso, que quando eu vi esfera B após o contato com a esfera A, eu achava que ela só, tipo, distribuía tipo, meio que duplicava o elétron em vez de dividir. O louco tá criando carga do nada. O cara é Pois é. Deus. O cara é Deus. 0,3. Beleza. E agora? E agora? E agora acabou. Tem mais nada, não? Era isso que eu planejei, que eu achei que ia durar mais. Pois é, velho. E aí? Qual que é o próximo assunto que você vai ter aí? Como é que é? Cara, o professor, ele tá dando uma enroladinha no assunto. Ele passou para a lei de Coulomb ainda, ele deu uma lista de lei de Coulomb, daí ele corrigiu ela, e aí o próximo assunto que ele deu. O que vai cair na próxima prova? Ele falou alguma coisa? Vai ter alguma lista, alguma coisa assim? Ele deu campo elétrico, começou campo elétrico. Campo elétrico, assunto novo, então. Então. Certo. Podemos ver aqui, podemos ver o campo elétrico. Vou dar uma introduçãozinha aqui. Então, é assim, ó, se tu entendeu bem força, vai entender bem campo elétrico, tá? Aham. Aqui só vai ter umas ideias a mais, assim, vamos dizer assim. Então, deixa eu abrir aqui. Mas ele não deu, tipo, não aprofundou muito ainda o campo elétrico. Que minha prova é na semana que vem, aí ele vai dar, tipo, mais matéria nessa semana, eu acho. Aham. Deixa eu abrir aqui. Certo, campo elétrico. 46. Ó, o negócio é o seguinte. O campo existe por si só. Né? O que a gente estava medindo até agora era a força, que era o É, efeito de uma carga na outra. Né? Mas vamos dizer assim, o campo está ali, independente de ter uma carga sofrendo ou não o efeito. Né? Se tu tem um objeto elétrico, ele está gerando um campo. Da mesma forma que agora tem a gravidade, independente de tu tá caindo ou não. Não é mesmo? A gravidade tem um análogo muito forte com o campo elétrico. Então, é importante sempre fazer exemplos pensando nisso, tá? Se você está agora parado aí na sua cadeira, significa que você não está caindo. que bom. Então, você sabe que tem o campo gravitacional. O campo gravitacional está aí, só que você não precisa estar sofrendo o efeito dele para isso. Então, o campo elétrico é o estudo desse causador de efeito, causador de força. Ok? E veja, o campo elétrico ele não precisa ser sempre causado por uma partícula. Ele pode ter vários formatos, várias causas diferentes. Né? Pode ser criado de tal forma que ele seja linear, não seja uma coisa redonda como o de uma partícula, porque uma partícula é redonda. Ok? Certo. Então, continuando aqui. Vamos ver. Beleza, então, note que nós temos essa bolota toda carregada. E
Se essa partícula é negativa, né, a gente sabe que devido ao campo elétrico gerado por essa particulona aqui, essa partículazinha será atraída. Muito bem. Que é o mesmo que acontece com a gente agora, né? Tipo, a gente está sendo atraído para a Terra, que é uma partícula zona, devido à força gravitacional nos puxa. Beleza. Porque se não Então, fosse aço também, a gente ainda tá nem aqui, ainda tá estaria flutuando. flutuando, exatamente. Que não é o caso. Então, na prática, né? O que é necessário ter para sofrer a força gravitacional? Massa. Essa é a equação da força-peso. Ah, Peso, massa vezes gravidade. Então, é uma força que é igual ao elemento que sofre a força gravitacional, só o que tem massa sofre força gravitacional. A luz não sofre força gravitacional a princípio, né? uhum. As ondas também não, onda sonora, etc. Então tem que ter esse elemento que causa a força gravitacional, que é a massa, e o campo gravitacional, aqui denotado pela gravidade. Agora, qual que é a analogia da força elétrica? Bem, na força elétrica, a gente tem isso aqui, né? A força elétrica, que é o análogo à força-peso, é igual a carga, que é análogo à massa, vezes o campo elétrico, que é análogo ao campo gravitacional. Uhum. Então, veja, a força é a mesma da força-peso. Só troca os elementos que está funcionando aqui. Ah, Beleza? tá. Isso. Então, até por isso, se tu parar para pensar, né? Caso você esteja falando de uma partícula, o campo elétrico dela, né? O campo elétrico de uma partícula solta, é só você dividir pelo Q. E a força elétrica, a lei de Coulomb, tem duas cargas lá, você vai dividir por uma carga e então a força o campo elétrico de uma partícula vai ser igual à equação da lei de Coulomb. Igual. Só que vai ter uma carga só em vez de duas. Uhum. É, ele deu aqui o meu professor. Ele passou duas fórmulas. Essa aí e uma que aparece o K de novo. Sim, sim. É o campo elétrico causado por uma partícula. Mas como eu te falei, nem sempre precisa ser uma partícula. Claro, que no ensino médio, ou tu vai ter essa fórmula aí, ou a fórmula da partícula, né? Mas a gente poderia ter, por exemplo, um campo elétrico formado por um cilindro, ou uma esfera, ou uma barra, um fio, né? O campo elétrico formado por um fio é muito importante, né? Já que a gente tem um monte de fio elétrico aí e tal. Uhum. Né? Mas a princípio a gente não estuda isso no ensino médio. Mas as fórmulas também não seriam lá tão difíceis assim. Só para saber que existem, né, várias formas aí para campo elétrico, beleza. Então, campo elétrico, como a gente nota, né, basicamente força dividido por carga, por isso que a unidade do campo elétrico é força dividido por carga, olha só. Uhum. Newton por Coulomb. Show de bola. E tem uma coisa muito interessante, que talvez não ficou muito claro aqui, mas eu acho que vai ficar claro nesse exemplo. Olha só, num ponto de um campo elétrico, o vetor do campo elétrico tem direção horizontal sentido da direita para a esquerda, intensidade 10/5. Coloque-se nesse ponto uma carga puntiforme -2. Tem intensidade, direção e sentido. Beleza. Força elétrica que atua sobre a partícula. É a carga da partícula vezes o campo que está agindo sobre ela. O campo é esse. A carga é essa. Multiplicou. Já era. Puxou a força. Nota, não precisou fazer toda aquela lei de Coulomb. É. Por quê? Porque aqui a gente já está falando de um campo específico e uma carga específica. Um valor de campo, um valor de carga. Então não confunda. Se aparecer isso aqui, dá glória a Deus de não precisar fazer aquele monte de carga, de raio, de K, não é Uhum. mesmo? É só jogar na forma, olha só. Falou um campo aleatório e uma carga, multiplicou. Show? Mas, mas só, tipo, num exercício assim, ele vai sempre falar, nesse campo elétrico aqui, a intensidade é, vai, 10 aí, 10 a quinta. Vai sempre falar assim? Pô, aí tu me quebra as pernas, como é que eu vou prever o futuro, cara? Pode crer. Mas assim, se ele falar carga e falar campo, o valor do campo já, tu não precisa usar a lei de Coulomb. Tu só Aham, usa essa pode crer. equaçãozinha aí e pedir a força, né? Claro. Vai que ele pede outra coisa, vai que ele pede distância. Nessa equação não tem distância, né? É, aí ia ter que usar outra. É, tu vai ter que usar a lei de Coulomb, porque lá tem distância, exatamente.
Então sempre na física, tu usa as equações mediante aquilo que você foi informado, aquilo que lhe deram, tá bom? Ah, tá bom. Então é isso. Então fica atento ao que não sai dar. Não fica preso, eu tenho que usar essa equação ou aquela, não. Tu já recebeu uma nova equação, então talvez use essa. Vai depender do que te deram. Beleza. Então, show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos continuando aqui. Tem um detalhe importante também, né? Essa partícula aí, ela é negativa. E o campo estava apontando da direita para a esquerda. Ó, aqui tem um esboço do campo, né? Olha só aqui. O campo é esse vetor verde apontando para a esquerda. O campo está aí, no mundo ele está apontando para a esquerda. Uhum. Quando uma partícula eletricamente carregada, negativamente, ela tem um monte de elétrons lá, ela está negativa, e ela entra num campo elétrico, a força sempre vai apontar para outra direção. Ok? O campo aponta para um lado e a força para o outro se ela for negativa. Tá bom? É aquele negócio dos opostos se atraem? Não. Só um segundo. Não é bem isso, tá, velho? Não é bem isso. É por causa da própria característica da equação, olha só. Olha só. Bem, claro, tem todos os motivos físicos, né? Mas olha só para essa equação aqui. Vamos voltar aqui, né? Para a equação vetorial. Aqui. Força igual a carga vezes campo elétrico. Se a carga é negativa, ela vai trocar o sentido, ela vai trocar o sinal aqui, né? Então imagina um campo elétrico positivo. E está apontando para a direita. A gente sabe que para a Uhum. direita é positivo. Sim. Se a carga for negativa, tu vai ter que concordar comigo que uma coisa positiva vezes uma coisa negativa vai ficar negativa. Menos com mais dá menos, né? Aham. Então significa que a força vai ser negativa. Então a força vai apontar para a esquerda. O campo aponta para a direita, mas a força aponta para a esquerda, porque esse cara aqui é negativo. Aham. Então é simplesmente uma questão vetorial. Sempre que tu colocar uma carga negativa num campo, ela vai para o sentido contrário do campo. A força que age sobre ela apontará para o sentido contrário. A ideia é Mas, essa, tá? mas e se for da mesma, no mesmo, as duas positivas, a carga e o campo? Vai continuar Daí ela, positivo. daí a força vai ser para a mesma direção do campo. Ah, tá. É só se Beleza. ela for negativa que troca, tá? Tá. Então é isso, sempre atento a essa questão do sinal da carga. Ela sempre vai para o lugar contrário do campo. Show de bola. Então tá, isso por causa dessa condição vetorial dela aqui. Então é o que está acontecendo aqui, por exemplo, a carga negativa, campo aponta para a esquerda, força para a direita. Então, na prática, cara, é uma coisa que eu já falei para ti, mas os alunos eles tendem a não me escutar. Quando a gente está falando de força elétrica e campo elétrico, na prática, na hora de fazer a conta, os sinais das cargas eles importam um pouco, né? Mas não tanto assim. O que importa é tu fazer análise de sentido dos vetores, né? Porque, por exemplo, às vezes o campo é positivo, mas o fato dele ser positivo, né? Às vezes a carga é positiva, mas isso não muda o fato de que ele vai apontar para o sentido negativo do eixo do que tu definiu como positivo, entendeu? É complexo ver isso num exemplo assim, eu falando, né? Mas não se atenha muito ao sinal. Sim, toda vez que tu for fazer um problema, faz o desenho, tá bom? Faça o desenho para ficar bem claro o sentido das coisas. Isso vai ajudar bastante. Tipo aqui, ficou bem claro, né? É. Ele falou sobre o campo elétrico. Eu sei que a carga é negativa, a força é para outro lado. Aham. Acabou. Certo. Então sempre faço desenho. Uma partícula de massa m carga Q foi colocada no ponto A de um campo elétrico, onde o vetor do campo elétrico é vertical, ascendente. Então ele é para cima. O vetor do campo elétrico aponta para cima. Ascendente para cima. E tem intensidade E. Era um
Não falou nada aqui sobre a carga ser positiva ou negativa, só falou que é Q. Sendo dados E, M e G, a aceleração da gravidade, determine Q sabendo que a partícula fica em equilíbrio. E aí, meu velho, o que é uma partícula ficar em equilíbrio? Esquece eletricidade. O que é equilíbrio na física? É, os vetores estarem em equilíbrio? Tipo, A partícula está em equilíbrio. O que tem que acontecer para uma partícula ficar em equilíbrio? Tem que estar parada, né? parada. Ah, tá. Isso, parada ou em MRUV. Então, tá parado. Não tem aceleração, então. Significa que todas as forças que agem sobre ela, somadas, dá zero. Hum, É Quais verdade. são as duas forças que agem sobre essa partícula aqui? É, a massa M e o quê? A gravidade e a força, né? Exatamente. A, a massa é atingida pela gravidade, tudo que tem massa sofre a ação da gravidade, e tudo que tem carga sofre a ação da força elétrica, né? Certo? Daí. Então tem elas, olha só no desenho ali. Não é mesmo? Aham. Então, tá em equilíbrio. Muito bem. Isso nos leva a uma conclusão importante. A gravidade sempre aponta para baixo, porque não existe massa Uhum. negativa. É. A gravidade sempre vai apontar para baixo. Certo? Pô, tá meio ruim meu fone aqui. Certíssimo. Certo. Então, gravidade sempre apontando para baixo, força-peso sempre apontando para baixo. Tem uma força agindo sobre você agora, te empurrando para baixo. Mas ele falou que está em equilíbrio. Então, se tu visse essa partícula agora, ela estaria flutuando na tua frente. Ela não está caindo. Por que isso acontece? Porque ela tá em equilíbrio. Certo, mas quem é que está, então, compensando a força-peso? A, a força E? Isso, a força elétrica, exatamente. A força elétrica iguala a força-peso, só que a força elétrica aponta para cima e a peso para baixo. Então elas se somam, se anulam e a partícula fica parada. Ela não cai nem sobe, ela fica em equilíbrio. Uhum. Entendeu? Entendi, entendi. Esse negócio dos vetores aí é fácil até, só que dá para se confundir bem, bem Por fácil. isso que tu tem que desenhar. É, Né? Porque a pessoa desatenta aqui poderia, por exemplo, desenhar a força elétrica para baixo. Só que a força-peso sempre é para baixo. Então, se ela está em equilíbrio, significa que a força elétrica é obrigatoriamente para cima. Porque senão, ela não ia, né? Ela não ia compensar, né? A força peso. E o negócio ia cair. Se as duas forças apontassem para baixo, a partícula ia cair para baixo. Certo? certíssimo. Certo. Então, significa na prática que a força elétrica é igual à força peso. Força elétrica, carga vezes campo. Força peso, massa vezes gravidade. O problema estava pedindo o quê? Determine que, sabendo que quem há, a partícula fica em equilíbrio. Qual é a carga, em outras palavras? Então, se Esse, isso aqui é um fato, né? Então isso aqui também é um fato. uhum. E a gente isola aqui e ficou desse jeito. Agora, qual que é o sinal da carga? Em nenhum momento ele falou sobre sinal aqui. Mas eu ia falar positivo, Por quê? porque já que a gravidade está para baixo, tipo, puxando, eu determinaria que ela era negativa, então a força elétrica é positiva. Bem, quase isso. Tu tá certo, realmente vai apontar para cima a força, né? E a carga é realmente positiva. Mas na verdade é por causa do seguinte, cara. O que acontece é que o enunciado falou que o campo elétrico é para cima. Tá Uhum. lá escrito no enunciado, ascendente. Lembra que eu falei sobre isso? Sim, E aqui nós temos o desenho do campo elétrico para cima. Mas isso não significa que a força vai ser para cima, né? Que nem no problema anterior. O campo elétrico era para a esquerda e a força para a direita. é O que é verdade. que a carga tem que ter para ter o mesmo sentido da força? Mesma direção, né? Desculpa, qual que deve ser o sinal da carga elétrica
para que a força que age sobre ela tenha o mesmo sentido do campo elétrico. Qual que É, deve ser o sinal da carga elétrica? Para que a força tenha o mesmo sentido do campo. bem, se o campo ele fala que é positivo, Cima, né? então tem que ser positivo. Fato, mas ó, tu tá certo, tem que ser, a carga tem que ser positiva, porque se ela for negativa, vai ser sentido contrário. Isso não significa que é para baixo. Porque, por exemplo, se o campo fosse para baixo e ela fosse negativa, a força seria para cima. É sempre o contrário, não o negativo, o contrário, sacou? O Se tu contrário. tem a carga negativa, a força que cai sobre ela vai ser sempre de sentido contrário do campo elétrico. Tipo, Então, me tô meio confuso. mas é assim, não entendo a confusão, ó. Campo elétrico é por um lado, a força também vai ser para esse lado se a carga for positiva. Se for negativa, vai ser para o outro lado, pronto. Ah, tá, pronto. Só isso. É desse jeito, não tem confusão, sacou? Tá. Então, por que, que aqui o campo está indo para a esquerda e aqui para a direita? Porque a carga é negativa. Por que aqui o campo está indo para cima e a força para cima também? Porque aqui a carga é positiva. Ah, tá, pô. Entendeu? Então, é sempre essa comparação do sentido da força e do campo. Beleza. Então, vamos lá. Ó. 23 aí. Quer começar? Dá uma lida e tenta começar, por favor. Tá, beleza. Uma carga elétrica pontiforme. Qualquer coisa pode perguntar, mas acho que tu consegue fazer uns desenhos sozinho primeiro. Você colocada em um ponto que o elétrico fica sujeito a uma força, intensidade qual? A intensidade, a intensidade, a direção e o sentido que o teórico elétrico feita. Pontiforme, o que quer dizer? É uma partícula. Ah, tá. Vertical descendente. Hum. Essa intensidade aí é a força-peso? Intensidade é o módulo da força, é o número que representa a força. Desculpa, o campo, né? Tá pedindo intensidade do campo, então é o valor do campo. Só o valor numérico. O valor, eu tava desenhando aqui. Bem, pode desenhar, sempre bom desenhar. Mas para a primeira parte, para essa parte da intensidade, ele só quer o número. Tá, Depois é importante o desenho porque ele pede direção e sentido. Cara, eu preciso ir no banheiro, tá? vai lá, vai lá. Vai lá, a fórmula é aquela, né? É F igual a Q, tá bom? Tá. Carga elétrica. Carga elétrica é o quê? Força de intensidade. Se 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 9.
10 menos 7. 10 a 7. Carga elétrica aqui. Força de intensidade. Força de intensidade F. A intensidade, a direção e o sentido da força que atuaria sobre uma carga de forma igual. Se ela fosse. Então, Oi. Se eu puder te mandar o link só, se eu conseguir sacar, mas se for dar o dinheiro, pô, ó, se você fosse fazer, agora não ia dar, porque a Helena ainda não tá na casa dela, mas seria, mano, ela vai te dar dinheiro e eu seria o meu dinheiro de sacar. Sei lá, só que amanhã o que vai fazer, então, sei lá.
Desculpa a demora, man. E aí? Vi que você mandou. Deixa eu ver ali. E aí, velho? Eu não sei direito se eu confundi as letras, mas se eu confundir, aí você me fala. Duas letras, vamos ver. Virar para a esquerda. Beleza, só um segundo. Deixa eu abrir aqui. E igual a F sobre Q. Tá certo por aí. Se essa era a tua dúvida, a parte da intensidade tá certo. Só não esqueça a unidade, Newton por Coulomb. Se tu não colocar a unidade, o professor vai te fuder, hein? Tá mesmo. Beleza, Newton por Coulomb. Agora vamos tomar cuidado com o sentido, né? Vamos ver o que estava sendo dito exatamente no enunciado. A carga é positiva, porque está falando 10 na menos 9. Você colocar o campo elétrico fica sujeito a uma força de intensidade vertical e descendente. Então a força que há sobre a partícula positiva, a partícula é positiva. É uma força para baixo, certo? Está Sim. escrito isso no enunciado. Vertical e descendente, para baixo. Bem, se essa é a força e a partícula é positiva, significa que o campo também é para cá. Uhum. A ideia é essa. Porque se a partícula é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Pode crer, mosquei. Agora tem a B ali. A intensidade de direção e sentido da força, que atuaria sobre uma carga pontiforme igual a 3 micros, se ela fosse colocada em P. Bem, o que está mudando aqui é apenas o valor da carga, né? Não é mais 10 na menos 9, agora é 3 vezes 10 na menos 6. Então o valor vai ser diferenciado aqui. Tu disse que fica 3 vezes 10 na 4, né? Está errado. Vai ficar 1 sobre 3 vezes 10 na 4. Não 3. Esquecido um. Porque aqui tem 1 vezes, né? Então. É isso aí. Então cuidado com isso aí. Cara, eu acho que por hoje é isso. Já que é um assunto novo pra ti, tá? Sim, sim. Não tô com tanta dúvida assim, né? Que tipo. Tanta pressa também, né? Tá longe. Não tem pressa também, não. Perdemos uma boa introdução aí, quando o professor falar, você já não vai ficar boiando, né? Sim, da hora, curti. Show de bola, meu Aí a velho. próxima tá pra quando? Não marcamos nada aí, quando tu quiser, tu me Marca. fala. Tá, beleza. Bem, a prova é na quarta da semana que vem. Então eu vou ver com meu pai de pegar, sei lá, mais uma, mais duas aulas. Ainda tem mais uma lá do pacotinho do teu pai. Tem mais uma, tem mais uma. Isso. Show de bola, meu velho. Valeu e É até a isso. próxima. Falou. Obrigado, falou.